Olá, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vocês que agora assistem mais esse vídeo aqui no canal Mais Uma Voz. Sábado passado eu fiz um vídeo sobre essas questões envolvendo aí a realeza britânica e o Messias que os judeus estão aguardando. E eu apresentei a hipótese de ser aí o príncipe William, esse Messias que os judeus estão esperando. É apenas uma hipótese, eu não estou aqui afirmando com certeza que é ele ou não. É apenas uma hipótese que eu analisei no vídeo e eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou profeta, eu não sou vidente e nem pretendo ser, tá? Eu estou apenas fazendo uma análise baseada no que as escrituras dizem e no que a história está nos apresentando. Nós estamos vivendo momentos históricos. A cada dia a história está sendo escrita e hoje eu quero apresentar mais uma hipótese aqui baseada em novas informações que pesquisei durante essa semana. Hoje é uma data aí para muitos crucial, inclusive já foi até dito pelo presidente da União Europeia que no dia 24, né, que é hoje, 24 de setembro de 2022, todas as pessoas irão se lembrar exatamente onde eles estavam e o que eles estavam fazendo. Ele deu a entender que vai acontecer algo muito significativo, que vai marcar a vida de todas as pessoas. Eu estou gravando o vídeo no início do dia, 24 de setembro. Vamos ver aí até o final do dia o que vai acontecer, né? Mas hoje eu quero apresentar uma outra hipótese envolvendo a realeza, o mesmo assunto do vídeo de sábado passado, envolvendo a realeza britânica e envolvendo a questão aí do Messias tão aguardado que os judeus esperam, visto que eles não aceitam, a maioria deles, né, pelo menos, não aceitam Jesus de Nazaré como Messias, tá? Então vamos então, após essa breve introdução, diretamente aqui para o vídeo, né? Para as informações. Eu quero primeiramente analisar com vocês aqui, mais uma vez, utilizando aqui a Bíblia King James de 1611. Eu quero aqui analisar com vocês o texto que fala sobre o anticristo, um dos textos, né? Porque tem esse de João e depois nós vamos ver um outro de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas aqui em 1 João capítulo 2, vocês podem notar aqui que João ele fala também sobre o anticristo, né? E aqui no versículo 18, ó, vocês podem acompanhar que ele diz assim, ó, filhinhos, é a última hora. E como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora, tá? Então aqui ele está falando de um evento, de uma situação do seu tempo, de um contexto no qual ele e a igreja de seu tempo estava vivendo, porque inclusive aqui embaixo ele fala, ó, eles saíram de nós, mas não eram de nós. Então houve uma dissidência ali no tempo dele, no tempo de João. Algumas pessoas que se diziam cristãos não permaneceram no caminho
mas eles se desviaram, né? E aqui João se refere a eles, o amado aí apóstolo João, né? Diz que eles saíram do meio de nós, dos cristãos de seu tempo, porque eles não eram um dos cristãos. Porque se fossem de nós, sem dúvida teriam continuado conosco, mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós, tá? Então, o que significa isso exatamente? Muitas pessoas aplicam esse texto aqui para os dias de hoje. Cada um aí na sua religião pode usar esse texto, mas ele precisa ser analisado no contexto, né? O que o apóstolo João aqui estava dizendo, um pouco mais para frente, ele diz aqui, ó, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então aqui ele estava se referindo a pessoas em seu tempo que estavam negando que Jesus era o Cristo, era o Messias. E se nós estudarmos um pouco a fundo o contexto histórico, em alguns livros da patrística, por exemplo, aí de Irineu de Leão, né? O livro de Eusébio de Cesareia, o História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, o de Irineu de Leão, o de Novaciano. Eu já li todos esses livros, de capa a capa. Li não somente, estudei, pontuei informações importantes ali, fiz anotações. Então aqui, o amado apóstolo e profeta João, ele diz que o mentiroso nega que Jesus é o Cristo. Então aquele Jesus de Nazaré, que fora aceito pelos apóstolos e por vários outros discípulos ali de seu tempo, não é? Que aceitaram a Jesus de Nazaré como Cristo, como o Messias, como o enviado de Deus, como o Filho de Deus, por outras pessoas ele estava sendo negado, ele estava sendo rechaçado, ele estava sendo rejeitado como Filho de Deus, como Cristo, como Messias. E aqui o apóstolo e profeta João, ele diz claramente que quem estava negando isso, quem estava negando que Jesus é o Cristo, ele é o anticristo. E aqui ele fala quem é o anticristo. Ó. Ele é o anticristo que nega o Pai e o Filho. É interessante que ele não fala que nega o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele disse que o anticristo ele nega o Pai e o Filho. Por quê? Porque o ensino da Trindade não era um ensino apostólico, muito menos um ensino de Cristo. Cristo não ensinou uma Trindade. Cristo não ensinou que Deus é composto por 3 pessoas, que Deus é apenas um título de uma sociedade composta por 3 pessoas. De forma alguma Jesus ensinou isso. E aqui Paulo ele reforça o ensinamento de Cristo, dizendo que o anticristo nega o Pai e o Filho. Jesus em João, capítulo 10, versículo 30 disse: Eu e o Pai somos um em unidade, em caráter, em propósito, em amor, né? Então o anticristo ele nega o Pai e o Filho. Então toda pessoa que nega o Pai e o Filho através de uma crença trinitária, dizendo que existe 3 pessoas, que 3 pessoas criaram o plano da salvação, né? Coisa que não existe na Bíblia, isso não é ensinado pelas Escrituras. O plano da salvação foi criado pelo Pai e o Filho, tanto que em João 3,16, né, o verso áureo da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Se esse Deus é uma trindade, o texto está incoerente, né? Então, à luz do trinitarianismo, o texto seria assim: a trindade amou o mundo de tal maneira que enviou um de seus componentes, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o plano da salvação ele foi empreendido, ele foi executado, ele foi
antes até mesmo do pecado, ele foi elaborado no coração de um Deus amoroso que deu seu Filho unigênito, né? Então, aqui no versículo 23 de 1 João capítulo 2, ele continua dizendo: qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai, mas aquele que reconhece o Filho tem o Pai também, né? E ele conclui dizendo: portanto, que isto esteja convosco, o que ouvistes desde o princípio. Se isto que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, vós também haveis de permanecer no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, que está lá em João 3,16, o verso que eu acabei de dizer, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estas coisas vos escrevi a respeito daqueles que vos enganam. Então, hoje, a maioria do mundo cristão, né, os evangélicos, os católicos, né, eles estão negando dissimuladamente, disfarçadamente, até imperceptivelmente. Eles não têm consciência de que eles estão negando, mas eles estão negando o Pai e o Filho através de uma crença que não é amparada, não é fundamentada nas Escrituras, não é? A crença de uma trindade. O Espírito Santo existe, ele é a onipresença de Jesus Cristo. Jesus Cristo prometeu, né? E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 24, verso 20, se eu não me engano, né? E como ele está presente conosco? Através da sua onipresença. É uma presença espiritual, não é uma presença mais física, como ele esteve aqui na Terra, no seu ministério, mas é uma presença espiritual, tá? Então, hoje, a maioria das pessoas que ensinam sobre a vinda do anticristo, eles não pregam isso, tá certo? Mas vamos então aqui agora para 2 Tessalonicenses capítulo 2, porque esse é o texto que é o texto mais citado aí pelos evangélicos, né? Pelos cristãos em geral, a respeito do anticristo, tá? Vamos analisar esse texto aqui à luz dos eventos atuais, porque depois nós vamos mostrar aqui esses links aqui, ó, as profecias, os eventos históricos, e a gente vai tentar analisar isso à luz das profecias. Então aqui, ó, o apóstolo Paulo, ele disse aqui a respeito de seu tempo, né? Ele disse assim, ó, ora, suplicamos-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então ele disse aqui que não estava perto. E aí ele disse alguns sinais que nos ajudariam a entender quando que estaria perto esse dia. Verso 3. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia. Ou seja, a igreja estava crescendo, estava a todo vapor, com toda a verdade, mas ele disse que viria um tempo de apostasia, que a igreja cristã se apostataria. Se nós estudarmos a fundo aí o cristianismo, vamos ver como essa apostasia aconteceu, né? Eu sugiro a vocês aí o meu livro, A Suplantação do Mistério e a Perpetuação dos Conceitos Trinitários. Através desse livro vocês vão entender como essa apostasia aconteceu. E eu sugiro um outro livro meu chamado Em Defesa da Fé, que uma vez por todas foi dado aos santos. Esse livro ele está ainda em processo de contratarmos, né, uma impressão de alguns exemplares dele. Estou gravando aqui ao ar livre, por isso que alguns insetos aqui incomodam um pouco. Mas vamos lá. E aí eu sugiro esses livros a vocês, porque vocês vão entender como aconteceu a apostasia, primeiro no cristianismo, né, através do catolicismo e tudo mais, e depois vocês vão entender como aconteceu essa apostasia na igreja adventista do sétimo dia, que é nesse livro
em defesa da fé, uma vez dada aos santos. Que agora ele está na segunda edição, estamos preparando aí a impressão do mesmo. Inclusive eu quero pedir que, se você quiser ajudar na impressão desse livro, pode nos enviar uma oferta, tá? Estamos precisando de recursos para mandar imprimir esse livro. Você pode nos procurar para nos ajudar nesse sentido. Ele vai vir agora com um novo título, Em Defesa da Fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, tá? É o texto de Judas, versículo 3, a última parte ali, baseado na versão Almeida Revista e Atualizada. Eu usei uma versão diferente aí para criar o título. Então vamos continuar aqui. Ele disse, para ninguém nos enganar, né? Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia estas coisas? E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora resiste, até que do caminho seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Outras traduções aqui na palavra espírito, ela fala sopro, tá? Porque é uma palavra similar. A palavra espírito, em alguns contextos, pode dar o significado de sopro. Então isso mostra para nós que esse indivíduo, que vai ser manifesto antes da volta de Jesus, ele é um único indivíduo, ele não é um sistema, como muitas vezes nós somos ensinados, especialmente aí no Adventismo, né? De que é o sistema papal. Pode ser interpretado como sistema papal porque os papas e os padres, eles também se colocam no lugar de Cristo, né? Se colocam como representantes de Cristo. Então, de certa forma, eles se enquadram na descrição do anticristo, mas aqui está falando de um indivíduo, tá? Que será destruído pelo sopro da boca do Senhor, né? E aqui fala, e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então, quando Jesus voltar, esse indivíduo será destruído. Então, aqui fala de um indivíduo que antes da volta de Jesus, ele se enquadrará nessa descrição do iníquo, né? Aqui não fala a palavra anticristo. Nesse contexto aqui, Paulo não menciona essa palavra, né? Ele só chama esse homem como homem do pecado, filho da perdição e iníquo, tá? E aí ele fala aqui como esse indivíduo ele vai aparecer, olha. Ele fala aqui, ó, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. E por isso Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tá? Então vamos encerrar por aqui. Então, aqui diz que esse indivíduo vai enganar muitas pessoas, mas essas pessoas que vão ser enganadas, elas vão ser enganadas porque elas não receberam a verdade, elas não quiseram acolher a verdade em seus corações para seguir. Eles preferiram o erro, né? E por isso Deus então vai enviar a operação do erro para que eles creiam na mentira, tá certo? Então aqui agora eu quero mencionar para vocês uma outra parte relacionada aos eventos atuais, tá? Recentemente aí tem sido muito falado sobre uma profecia de Nostradamus que diz que o rei Charles III irá abdicar em breve. Eu quero já deixar aqui bem claro que eu não aceito Nostradamus como um profeta de Deus. Ele é meramente um vidente, e um vidente que o faz pelo poder do maligno, né? O maligno ele tem a capacidade de
programar o que ele vai realizar ao longo das eras, né? Ele tem a sua agenda e ele transmite essa agenda a muitas pessoas que são os seus profetas. Assim como Deus tem os seus profetas, Satanás também tem os seus, porque ele é um imitador de Deus, né? Então, Nostradamus, aqui, segundo um intérprete aí dos escritos de Nostradamus, ele acertou o ano que a rainha Elizabeth iria morrer. Ele não cita nomes, né? Fala de uma monarca que viveria muitos anos, reinaria durante muito tempo, mas morreria no ano de 2022. E segundo esse livro aqui de Mario Hiding, o autor britânico especializado na interpretação das enigmáticas profecias do vidente francês Nostradamus, chama a atenção recentemente por ter acertado que a rainha Elizabeth II morreria em 2022. A obra anuncia ainda os eventos que se seguiriam ao óbito da monarca através da análise de um texto que diz: porque eles desaprovaram de seu divórcio um homem que depois foi considerado indigno, o rei das ilhas, teve sua saída forçada pelo povo. O homem que o substituirá nunca esperou ser rei. Olha que interessante. Então, o homem que vai substituir o rei Charles III, segundo esse vaticínio aí de Nostradamus, né? Ele nunca esperou ser rei. E aqui eu não vou ler tudo, vocês podem ler depois. Ele coloca que provavelmente seria o príncipe Harry, porque ele está muito longe na linha de sucessão. Primeiro vem o William, depois os filhos de William, né? E ele, se eu não me engano, aí é o quinto ou quarto, não sei. E ele ainda abdicou da realeza. Ele abdicou, ele abandonou aí o desejo de se manter aí na realeza, né? Então, não sei se seria ele. Aqui, olha, segundo sua interpretação, o rei Charles III eventualmente iria abdicar em favor do filho, finalizando seu reinado precocemente. O sucessor do trono da Inglaterra, todavia, poderia não necessariamente ser o príncipe William, em uma reviravolta surpreendente. A pressão nele é tão grande e sua idade pesa tanto contra ele que Charles abdica em favor de seu filho. A questão é, qual filho? Porque a última linha de Nostradamus deixa bem claro que o homem que o substituirá nunca esperou ser rei. Isso significa que o príncipe William, que esperaria suceder seu pai, não é mais uma possibilidade, e que o príncipe Harry, por consequência, que se torna o rei, isso o tornaria o rei Harry IX, de apenas 38 anos, especula Hiding no livro, segundo repercutido pelo Seventh News. Tá? Então aqui eu quero ir um pouco mais além, porque aqui, ó, um fato que não é conhecido de muitas pessoas, tá? É que existe um homem que diz ser o filho mais velho do rei Charles III e pede exame de DNA. Um filho escondido de 56 anos critica título de príncipe William e busca por reconhecimento da família real britânica. A matéria recente, de 14 de setembro deste ano, de 2022. E aqui, segundo esse indivíduo aí, olha aí ele ao lado do Harry, do rei Charles III, tá? Aqui, ó, o nome dele, Simon Durant Day, de 56 anos, afirma ser filho do atual rei Charles III. O homem que se considera o legítimo príncipe de Gales está na justiça buscando por reconhecimento desde antes do falecimento de Elizabeth II. Agora ele pede novamente por um exame de DNA. O homem de Queensland, estado da Austrália, alega ser um filho escondido do monarca, com Camilla Parker Bowles, atual rainha consorte. Ele diz que suas alegações são fruto de anos de pesquisa. Tá? Mesmo com Charles assumindo o posto de rei, Simon afirma ser possível dar continuidade ao processo de reconhecimento. Em entrevista a News 7 News, né? Simon afirmou estar mais comprometido do que nunca. Houve uma discussão entre um juiz, eu e seu advogado sobre a posição legal de Charles e se o monarca é protegido pela lei ou está acima da lei. E a resposta para isso foi não. E em segundo lugar, Camila e sua família certamente não estão acima da lei, explicou.
Além disso, o suposto filho do rei Charles se diz frustrado por ele nunca ter respondido aos seus repetidos pedidos de teste de DNA. Já passou do ponto de Charles ser capaz de responder amigavelmente e esclarecer o problema. Príncipe de Gales. Simon Durant Day ficou incomodado com a nomeação de William como novo príncipe de Gales. Por se considerar o filho mais velho do atual rei, acredita que deveria ser prioridade na lista de sucessão. Deveria ser prioridade, né? Na lista de sucessão. É difícil não considerar Charles nomeando William príncipe de Gales como algo além de um chute na cara. Não quero me sentir assim, mas eu me sinto. Só acho que o mínimo que Charles pode fazer é me dar uma resposta, me reconhecer. Ele dá a William um título assim, bem onde está minha resposta. Cadê meu teste de DNA? Se você não é meu pai, então prove que não é. Provocou. Simon ressalta que Charles já conseguiu tudo o que queria, agora é a hora de eu ter meu final feliz. Tá? Então algumas pessoas zombam dessa situação, já assisti alguns vídeos aí no YouTube falando sobre isso, tem algumas pessoas que zombam disso, acham esse cara só mais um lunático aí, né? Mas existem outras informações que dão aí a entender que ele foi fruto de um relacionamento aí de adolescência, quando Charles tinha 17 anos e a Camila não sei exatamente quanto, né? Não sei se foi informado na matéria que eu li. O fato é que eles tiveram um namoro quando bem jovens, né? E ela engravidou e teve esse filho. E ele foi entregue para doação de um casal que trabalhava na realeza. Esse casal depois foi para a Austrália e criou esse rapaz lá. Mas sempre falaram para ele que ele era filho do príncipe Charles, que agora é rei, né? E agora esse camarada está reivindicando aí as suas origens, né? Agora eu quero mostrar aqui mais uma vez para vocês o que eu mostrei no vídeo anterior, que é essa parte aí, ó, o Messias será revelado no jubileu, afirma proeminente rabino em Israel. Atualmente a comunidade judaica em Israel não observa o ano do jubileu. Então aqui, segundo essa matéria aqui, o Messias seria revelado, né, como eu já falei no vídeo anterior, a partir desse mês. Né? Aqui, ó, Fischer observou que o próximo ano judaico, 5.783, será um ano do jubileu. Atualmente, pelo calendário judaico, estamos no ano 5.782. Essa matéria aqui é de 12 de janeiro de 2022, tá? Então, aqui eles falam que esse ano, ele terminaria, esse ano judaico, né, de 5.782, terminaria em setembro. Então, a partir desse mês, setembro já está terminando, né? Já estamos no dia 24, dia que está sendo gravado esse vídeo. Vai começar o ano 5.783, que eles dizem aqui, eles afirmam que vai ser o ano em que o Messias será revelado. Tá? Que eles falam, ó, apontou que o próximo ano jubileu será o último antes da chegada do Messias, informou o site Israel 365 News. Tá? Então, o que tudo isso aqui tem a ver com o que nós estamos analisando aqui nesse vídeo, né? Poderia acontecer de até o ano que vem o rei Charles falecer, né? E esse rapaz conseguir aí até antes do falecimento ser reconhecido pelo rei Charles e cumprir esse vaticínio aí, essa predição de Nostradamus de que alguém que não esperava ser rei se tornar rei, e além de tudo ele ganhar tanto prestígio que ser considerado até aí o Messias judaico, não sei. São especulações, são dúvidas que estamos colocando aqui, tá? Eu não quero me colocar como alguém que está afirmando algo que vai acontecer, são hipóteses que estamos analisando, né? Esse Simon Durant Day poderia ganhar uma popularidade muito grande, poderia afirmar, né,
que era de família real e sempre foi tratado indignamente, podendo aí se comparar ao próprio Jesus Cristo, né? Que era filho do rei e foi tratado como um servo, como um criminoso aqui na terra. Seria aí um protótipo do verdadeiro Messias, Jesus Cristo, né? Poderia ele dizer que sabe o que é sofrer sem merecer e ganhar aí a consideração, o apreço, o amor de muitas pessoas no mundo inteiro e de fato assumir o trono da Inglaterra e ser um rei muito benevolente, muito generoso e acima de tudo isso ser também reconhecido como o Messias judaico, porque a profecia diz que ele virá com segunda eficácia de Satanás, com todo poder e prodígio de mentira. Poderia ele ser capaz até de fazer prodígios, de fazer milagres, de solucionar problemas financeiros do mundo, de solucionar problemas de saúde pública no mundo inteiro? Não sei. O que a profecia bíblica nos diz é que ele vai vir segundo a eficácia de Satanás. E a profecia, o vaticínio de Nostradamus, que é um profeta que para mim, na minha concepção, não é um profeta de Deus, é um profeta de Satanás, tá? Seria um rei que ninguém esperava que seria rei. Poderia ser esse Simon Dorrant Day? Não sei, vamos aguardar aí, né? Eu não me apego a nenhuma tese, existem outras teses, inclusive eu já coloquei aqui no canal, em um dos vídeos que eu gravei, As Duas Bestas e a Relação de Amor e Ódio, que uma outra linha interpretativa aponta como sendo Emmanuel Macron, esse Messias aí aguardado pelos judeus, e esse que o mundo evangélico vai entender como anticristo. Mas na verdade serão personagens, seja o homem que for, serão personagens que virão para que as pessoas o enxerguem como anticristo, para que quando vir o verdadeiro anticristo e o maior anticristo, que é Satanás, imitando a Jesus, né, todas as pessoas aí então sejam verdadeiramente enganadas, né? Então vamos aguardar os próximos eventos, os próximos capítulos aí proféticos, para sabermos realmente quem será esse personagem aí, né, que os judeus vão aceitar como Messias e que muitos entendem que será este o único anticristo, para que quando vir o maior deles, Satanás, as pessoas o aceitem como o verdadeiro Cristo, né? Vamos aguardar. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e compartilhe aí com outras pessoas. Deixe nos comentários o que você pensa a respeito, se você acha que tem fundamento ou não. E até o próximo vídeo aqui do canal Mais Uma Voz. Um abraço.